Vamos começar. Então, nessa ação penal 505, 49, 32 e 38, depoimento da senhora Mônica Regina Cunha Moura. Senhora Mônica, agora nós estamos gravando. Foi informado há pouco pelos seus defensores que haveria um acordo de colaboração celebrado com o Procurador-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo. É isso mesmo? É isso, doutor. Perfeito. A senhora está sendo acusada de um crime. Em condições normais, a senhora teria direito ao silêncio, mas como a senhora celebrou esse acordo, a senhora renuncia esse direito ao silêncio. E, igualmente, a senhora assume o compromisso de dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo? Está bem, é isso mesmo. Excelência, pela ordem, então, Certo. formula aquela contradita de estilo, vou me poupar, não reprisar, porque Vossa Excelência conhece o teor, nós julgamos inconstitucional o parágrafo 14 do artigo 4º, então fica consignada a contradita tanto da depoente da interroganda Mônica, quanto do interrogando João, que virá na sequência. Perfeito, doutor. Então eu vou tomar também a liberdade de fazer remissivas ou indeferimento, fica registrado evidentemente a contradita, mas a posição do juiz já é conhecida e é a lei expressa que assim determina. Pela lei 12.850, a senhora então tem o compromisso de dizer a verdade, é como se a senhora depusesse aqui como testemunha, e se a senhora mentir nesse processo, a senhora responde criminalmente pelo que a senhora mente. Além da senhora perder o seu acordo, certo? Certo. Queria deixar bem claro à senhora também que o que interessa à justiça é apenas a verdade dos fatos. Nada para ser excluído e também nada para ser exagerado. Está Perfeito? bem. Ok. Senhora Mônica, primeiro algumas perguntas mais genéricas. A senhora trabalha com o senhor João Santana há quanto tempo? Nós trabalhamos juntos na Polis Propaganda, que é a nossa agência, há 15 anos. 15 anos. Além do relacionamento profissional, a senhora também tem um relacionamento amoroso com o senhor João Santana? Nós somos casados, vivemos juntos há 18 anos. 18 anos. Nas atividades, ou melhor, as atividades da Polis Propaganda, o que basicamente se faz ali? Basicamente, marketing político, doutor. Nós fazemos apenas a parte de comunicação de campanhas políticas. Em outros depoimentos, a senhora mencionou, salvo engano da minha parte, que a senhora cuidava mais da parte financeira. Exatamente. Eu cuido de toda a parte operacional, cuidava de toda a parte operacional e financeira da empresa. E o senhor João Santana? A parte criativa, estratégia política das campanhas, das comunicações. Mas ele também tinha ciência da movimentação financeira em geral? Tinha. Tudo que eu fazia, eu me reportava a ele, óbvio, como ele era meu chefe, apesar de sócio, ele era o sócio majoritário eu me reportava a ele sempre para todas as decisões, ele sabia de tudo. Nessas atividades da senhora, da sua empresa, nessa atividade de marketing político, a sua empresa, a senhora, o senhor João Santana receberam pagamentos que não foram contabilizados? Sim. Isso de uma maneira frequente ou isso foi ocasional? Frequente, doutor. Todas as campanhas políticas que nós fizemos, todas da Polis e antes da Polis, quando eu era apenas uma funcionária de outras campanhas, de outros marqueteiros, sempre trabalhamos com Caixa 2, com recursos não contabilizados, em todas as campanhas. Recebiam também pagamentos contabilizados? Sim, sempre. Saberia me dizer assim a proporção? A maioria era não contabilizado, a maioria era contabilizado? Doutor, veja bem, no início, logo muito tempo atrás, a maioria era não contabilizado, porque isso era sempre uma exigência dos partidos, sempre. Eu creio que não só para a gente, acho que para todos os marqueteiros. Não acredito que exista um marqueteiro que trabalhe no Brasil fazendo campanha só com Caixa 1, não acredito que exista. Todos trabalham com Caixa 2, e era uma exigência dos partidos que tivesse sempre a maior parte em Caixa 2. E com o tempo, ao longo dos anos, nós fomos conseguindo, nós que eu digo eu e o João, eu posso dizer que isso foi uma luta árdua e frequente, nós fomos conseguindo aumentar o percentual. Na última campanha, nós já tivemos um valor maior de Caixa 1 do que o de Caixa 2, quer dizer, foi aumentando ao longo do tempo o valor contabilizado. Como eram recebidos esses valores não contabilizados? Em dinheiro cash no Brasil e em depósitos no exterior, das duas formas. Sobre depósitos no exterior, era utilizada alguma conta no exterior? Sim, uma conta. O João tinha uma conta de um offshore na Suíça. Qual que era o nome dessa offshore? Shellbill Finance.
E também eram recebidos valores em espécie no Brasil? Sim, também em valores em espécie no Brasil. Como que se procedia, por exemplo? Bom, era sempre essa parte não contabilizada sempre era acertado com o partido, o que era, o que seria por dentro, o que seria por fora, sempre no início da campanha, e depois o partido sempre dizia, bom, X desse valor a gente vai te pagar, e X sempre tinha um colaborador, um doador, que pagaria a outra parte. E das duas formas, sempre era dinheiro entregue em malas, em mochilas, em hotéis, em flats, em diversos lugares. E a Sempre. senhora mesmo ia buscar ou a senhora usava subordinados? Como é que funcionava? Durante muito tempo, só eu, até por uma questão de segurança e enfim, era sempre eu. Depois de algum tempo eu passei a usar um colaborador meu, uma pessoa que trabalha comigo há muitos anos, desde o início da Polis. Ele passou a fazer comigo também. Esses valores que eram recebidos em espécie, o que era feito com eles após o recebimento? Eles circulavam em alguma rede bancária? O que era feito com eles? Bom, eram feitos pagamentos relativos às campanhas. Essa parte do dinheiro que era recebido no Brasil sempre era para gastos. Que a gente tinha, assim como a gente recebia em caixa 1 e caixa 2, a gente também gastava em caixa 1 e caixa 2. Tinha que ser, não tinha como. Então, a parte de dinheiro que a gente recebia no Brasil era sempre gasta com despesas de campanha. Todo tipo de despesa. Uma campanha no Brasil, uma parte... Eu estou falando da parte que nós fazemos da campanha. A gente só faz a parte de comunicação, TV, rádio, internet, toda a parte que engloba o marketing da campanha. É um trabalho caro, é um trabalho realmente muito envolve muita gente, muito fornecedor. E era sempre gasto em Mas pagamentos. era pago em espécie, em depósito, ou como é que era feito? Das duas formas. Muitas vezes, a maioria das vezes era pago em espécie, os fornecedores iam também receber em lugares combinados em espécie, mas algumas vezes, doutor, já aconteceu algumas vezes da gente fazer depósito para alguns fornecedores que pediam que fizesse depósito em conta, eles davam o número de conta, às vezes várias contas, não só uma, para fazer depósitos menores. Vai acontecer das duas coisas. Os valores que eram pagos lá fora, nessa conta, a Shell Bill, o que era feito com esses valores? Esse dinheiro que foi para a Shell Bill ao longo desses anos todos nunca foi muito mexido. A gente não utilizava, fora algumas despesas nossas, pouquíssimas despesas particulares que a gente às vezes usava alguma coisa dessa conta, ou às vezes também eu usava esse dinheiro para despesas em campanhas no exterior, que a gente fez muita campanha no exterior. Então, às vezes a gente começava num país onde eu não tinha recebido nada ainda, não tinha recurso para instalar uma campanha, que é a parte mais cara, é a instalação de tudo, o aluguel da casa, a montagem da produtora, equipamento, enfim, toda a estrutura que tem que montar para fazer uma campanha. Então, às vezes eu pedia dinheiro da Suíça para que eles mandassem para onde eu estivesse e eu recebia lá em doleiros no país onde eu estivesse. Certo. O Grupo Odebrecht, a sua empresa, a senhora, o senhor João Santana, tiveram relacionamento com o Grupo Odebrecht? Sim, bastante. Fizeram campanhas para o Grupo Odebrecht, tendo ele, vamos dizer, como destinatário do serviço? Não, nunca. Receberam pagamentos do Grupo Odebrecht? Sim, sempre. Em todas as campanhas praticamente que a gente fez no Brasil, não todas, mas em muitas delas recebemos, uma parte do pagamento era feita pela Odebrecht. Esses pagamentos não eram contabilizados? Não eram contabilizados. Quem eram os seus contatos dentro do Grupo Odebrecht? Primeiro deles, que foi em 2006, foi quando iniciou nosso relacionamento, foi o Dr. Pedro Novis. O primeiro contato que eu tive foi com o Dr. Pedro Novis. Depois disso, logo depois, acho que em 2008, se não me engano, ou logo depois, não me lembro bem, o senhor Hilberto Silva e o senhor Fernando Migliatti. Eram os meus contatos. Aí eu, claro, conheci também a Lúcia, a Maria Lúcia, a Ângela, mas os contatos, digamos, para acordar como é que seria o pagamento, quanto é que seria onde, era sempre início com o Pedro e depois com o Hilberto, e que mandava o Fernando operacionalizar. Chegou a ter contato direto com o senhor Marcelo Odebrecht? Não, nunca. Eu tive meu único contato com o Marcelo antes da prisão foi em dois ou três eventos sociais que eu estive e que ele estava também. Eu conheci. Eu tive um encontro com ele também um pouco antes de ser presa. Nesse processo em particular, foi apreendida uma planilha
sei se a senhora já viu Uhum. essa planilha, Sim, já. mas eu posso lhe mostrar, ou se o advogado já lhe mostrou, chama Posição Programa Especial Italiano, que segundo o que foi prestado depoimento aqui anteriormente, seriam pagamentos que o Grupo Odebrecht teria feito no interesse de agentes políticos do Partido dos Trabalhadores. Nessa planilha ali na parte de despesa, em 2008, tem uma referência, evento 2008, eleições municipais via feira, 18 milhões. Foi declarado aqui para algumas pessoas que feira seria um codinome utilizado dentro do Grupo Odebrecht para identificar a senhora e o senhor João Santana. A senhora recebeu um montante de cerca de 18 milhões de reais em 2008 do Grupo Odebrecht? Sim, recebi. Eu não me lembrava exatamente o valor exato, mas deve ser isso mesmo, já que eles tinham em planilha. Recebi sim. Isso foi uma colaboração, uma doação que a Odebrecht fez para a campanha da Marta Suplicy, a Prefeitura de São Paulo, em 2008, que nós fizemos o marketing, e a campanha da senadora Gleice Hoffmann, a Prefeitura de Curitiba, também em 2008. Eles colaboraram com as duas campanhas, pagando a gente, quer dizer, pagando o nosso trabalho, uma parte do nosso trabalho. Depois, esses valores foram pagos aqui no Brasil, no exterior, sabe me dizer? Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que esses valores, 2008, eu acho que foram pagos todos no Brasil. Não me lembro se nesse ano teve Se transferência. recordar com precisão, a senhora não precisa. Tá, não me lembro com Depois precisão. conta ali um evento El Salvador via feira, 5.300. Também recebi. Isso é correspondente ao quê? Sem Em- precisar entrar em muito detalhe Tá, sobre isso é El Salvador. Isso é correspondente à campanha que nós fizemos em 2009 do presidente Maurício Funes, de El Salvador. A Odebrecht pagou uma parte do nosso trabalho. Mas havia alguma relação dessa campanha, desses gastos, desses pagamentos com agentes do Partido dos Trabalhadores? Sim, essa campanha foi um pedido do presidente Lula para que o João fizesse essa campanha. Eles tinham interesse que o partido de esquerda, um partido de esquerda ganhasse essa eleição. 20 anos de democracia nesse país até então, a direita sempre ganhou todas as eleições, e esse foi o primeiro candidato de esquerda que ganhou a eleição em El Salvador. Então foi um pedido do presidente Lula, diretamente ao João, através do Gilberto Carvalho, que o João fizesse essa campanha, e depois ficou acordado que o PT arcaria com a parte das despesas, para que a gente fosse para lá, fizesse essa campanha em El Salvador, que o PT arcaria com a parte do nosso pagamento. E depois me foi informado que quem pagaria seria a Odebrecht. Consta mais adiante, lá já em 2011, vamos dar um salto aqui, uma referência, feira atendido 3,5 de fevereiro a maio de 2011, saldo, evento, 10 milhões aqui de reais. Sabe me dizer se houve algum pagamento a senhora ou ao senhor João Santana que corresponda a esse lançamento específico? Sim, doutor. Na verdade, os valores aqui e esses detalhes que eles anotam, 3.500, isso eu não me lembro exatamente. Perfeito. Mas que em 2011 a Odebrecht pagou uma parte da campanha, uma parte que eles tinham combinado de pagar comigo, para mim, da campanha da presidente Dilma em 2010. Então, eles pagaram uma parte em dinheiro no Brasil durante a campanha e pagaram uma parte na Showbill no ano seguinte. Eles pagaram logo em 2011, eles saldaram em vários depósitos um valor que ficou, que eles tinham acordado que iam pagar, e eles pagaram esse valor na Showbill. Esse não é correspondente ao lançamento seguinte ali, feira, pagamento fora, 10 milhões? Então, eu sei que foi pago para a gente em 2011 10 milhões de reais, que foi 4 milhões e poucos mil dólares, na nossa conta Showbill, que era referente a esses 10 milhões que a Odebrecht tinha se comprometido a pagar. Uma parte do que ele tinha se comprometido a pagar. Aí eles anotam aqui várias coisas, vários detalhes que eu realmente não me lembro. Eu sei que eles pagaram em 2010 uma parte em dinheiro, 5 ou 6 milhões, não me lembro bem, em dinheiro, durante o período de campanha que eu precisava para as despesas e tal. E uma outra parte de 10 milhões de reais foi pago na Showbill logo no ano seguinte. Eles fizeram 2011. vários depósitos em 2011. E por que pagar? A campanha já não tinha acabado em 2010? Por que pagar em 2011? Acontecia frequentemente isso, doutor. Sempre. Quase sem exceção.
todos os anos tinha assim, a gente fazia uma programação de pagamento, de como seria. Eu fazia com alguém da Odebrecht. Normalmente com o Fernando Migliatti ou com o Hilberto. E a gente fazia uma programação de pagamentos em dinheiro ou nessa conta de X parcelas de tanto. Nem sempre dava certo, a maioria das vezes não dava certo ao longo do... E ficava muita coisa para pagar depois. Às vezes eles me avisavam até. Olha, esse valor aqui eu só vou te pagar depois, não vou te pagar esse ano. Eu só vou te pagar ano que vem, tudo bem? Tudo bem, tinha que aceitar. Então, pagava no ano seguinte. Quase todas as campanhas eu recebi no ano seguinte da Odebrecht o valor correspondente. Alguma coisa no mesmo ano e uma grande parte no ano seguinte. A denúncia se reporta a depósitos efetuados nessa conta Shell Bill de cerca de 10 milhões de dólares em 2011 a 2012, que seriam provenientes de duas contas offshores, uma Kleinfeld e outra Innovation Research. A senhora se recorda desses nomes? Sim, me recordo. Como que a senhora teve contato na época com esses nomes? Na verdade, assim, uma delas eu me lembro bem, a Kleinfeld, porque em 2010 o Hilberto me exigiu, na verdade, que a gente tinha que fazer um contrato para receber essa parte que iria para fora, essa parte desse dinheiro. Ele falou que já não dava mais para fazer depósito lá fora sem contrato, que ele estava com dificuldade no banco dele, que ele trabalhava lá fora, e que precisava de um contrato. E a gente fez um contrato em nome dessa... Eu assinei um contrato, que eu até avisei ele, eu não posso assinar contrato pela Shell Bill, eu não sou dona, nem sequer procuração eu tenho do João. Eu falei para ele, Beto, eu não posso assinar um contrato. Ele falou, não, isso é um contrato de gaveta entre a gente, é porque o meu banco lá fora exige, mas não tem problema nenhum, você pode assinar. Eu assinei um contrato em inglês, que eu nem sequer li, nem leio inglês direito, e eu assinei um contrato com a Shell Bill e Kleinfeld, justamente para ele fazer esses depósitos que ele fez depois de 2010. Então eu me lembro bem desse nome da Kleinfeld. A Innovation, eu não me lembrava bem do nome, só depois desse processo todo é que eu vi várias vezes nos jornais e tal, que era da Odebrecht. Assinou outros contratos fora esse com a Kleinfeld? Não, só isso. Relativamente ao grupo Odebrecht? Não, só isso. A senhora tinha poder de movimentação dessa conta da Shell Bill? Não, oficialmente poder de movimentação não, mas o João, em determinado momento da nossa vida, no início era ele, mas em determinado momento ele chamou o gerente dele da conta no Brasil e me apresentou e falou, olha, a Mônica, minha mulher, que toma conta da nossa parte financeira, tanto da empresa como da nossa vida, então o que ela te pedir, você pode atender. Aí ele passou a atender meus pedidos quando eu precisava de alguma coisa, enfim, avisava ele que ia mandar, vai chegar tantos depósitos, assim, assim, assim. Nem sempre acontecia do jeito que era combinado, mas acabava chegando os depósitos. Então esse tipo de movimentação eu fazia. Então a senhora controlava a movimentação da conta? Controlava dessa forma, sim, de certa forma, sim. Tem um processo aqui no evento 1, anexo 44, alguns documentos relativos a essas contas no exterior, da Shell Bill. E tem um e-mail aqui de 19 de julho de 2011, que eu vou mostrar para a senhora dar uma olhadinha. Antônio era o gerente, Antônio Bravo é o gerente dessa conta. Ah, sim. Bom, eu não leio em francês, mas eu imagino que ele peça aqui. Eu não sei quem é Daniel. Acho que ele está informando sobre... Ele deve estar informando sobre algum recebimento que eu vou receber, alguma coisa que eu vou receber. Mas o Antônio Bravo é o gerente da conta. Era o gerente dessa conta. Esses depósitos que se reporta à planilha, que foram feitos em 2011 e 2012 pelo grupo Odebrecht na conta Shell Bill, dizem respeito a despesas de campanha aqui no Brasil? Desses 10 milhões de dólares que tem nessa planilha, essas diversas transferências, uma parte, que é exatamente todos os depósitos de 2011, se referem à campanha da Dilma Rousseff em 2010, que é a parte que eu falei que eles pagaram em 2011, que, se não me engano é 4 milhões e poucos mil dólares, que são esses 10 milhões que eu falei que a Odebrecht pagou. Mas em 2012 tem vários outros depósitos que já é a colaboração da Odebrecht para a campanha do Haddad, que a gente fez em 2012. Eles pagaram uma parte aí em 2012. Eles pagaram também uma parte da campanha da Venezuela, que não tem nada a ver com o Brasil, mas eles estão na Venezuela, são muito fortes lá, tem milhares de obras. E eles ajudaram o presidente Hugo Chávez, pagaram uma parte para a gente. E tem também uma parte pequena, mas tem da campanha do Patrus Ananias, que a gente também fez nesse ano, que eles colaboraram também com uma pequena parte. Então, tem uma mistura de campanhas aí que eu não sei identificar exatamente qual depósito é exatamente referente ao quê, mas eu sei que em 2012 tem pagamentos de
Patrus Ananias, Haddad e Venezuela. Relativamente a esses pagamentos não contabilizados que recebiam por campanhas eleitorais relacionadas aí ao Partido dos Trabalhadores, a senhora tinha algum interlocutor financeiro dentro do Partido dos Trabalhadores? Sim, sempre o Antônio Palocci. Sempre Antônio Palocci. Sempre. Desde 2006, a primeira campanha que a gente fez, não é a primeira partido, mas a campanha da reeleição do presidente Lula, que foi em 2006, o meu interlocutor para discutir valores enfim, negociar a campanha foi o Palocci. Até 2012. 2014 ele já não estava. Ele já não entrou. Sei. E, por exemplo, João Vacari Neto? O Vacari, sim, eu tinha muito relacionamento com ele, porque ele era o financeiro, o tesoureiro, não sei o que, do PT, então eu sempre estava me relacionando com ele também. A campanha de 2006, não, eu nem conheci o Vacari. A campanha da Marta, em 2008, eu acho que eu já tive relação com ele, que ele pagou uma parte. Uhum. A parte por dentro era paga pelo partido, então eu sempre emitia nota, Sim. contratos, e era com Mas ele. relativos a A esses parte por pagamentos fora não contabilizados, era o Palocci, era era o o Vacari Palocci. ou alguma outra Era o pessoa? Palocci. A maioria das vezes era o Palocci. E algumas vezes outra pessoa? Algumas vezes o Vacari. E teve, por exemplo, na campanha da Marta em 2008, teve uma pessoa que trabalhava com ela, que chamava Edson, eu até passei para vocês o nome e acabo de me esquecer de novo, Edson, não sei o quê, que era uma pessoa que cuidava da parte financeira da campanha da Marta. Ele me fez alguns pagamentos por fora também, poucos, mas fez nessa campanha de 2008. Se as empresas podiam fazer pagamentos por doações oficiais, por que essa opção por fazer pagamentos não contabilizados? De onde que vinha isso? De onde que surgia isso? Então, doutor, eu não posso explicar isso, porque isso para mim sempre foi um grande mistério no começo. Eu sempre perguntava, mas por que tem que ser assim? E de verdade, não estou dizendo isso aqui para me eximir de nada, mas a gente sempre tentou que as coisas que fossem por dentro, por vários motivos, porque era mais fácil trabalhar, era mais simples, não tinha perigo, não tinha insegurança, não tinha nada o que gerava o pagamento por fora, que era sempre muito complicado. Mas a explicação que nos davam era que o partido não podia, que a campanha não podia. Uma campanha, marketing é caro, sempre é caro. Para ser bem feito é caro, não adianta dizer, se faz campanha com um pouquinho. Se faz, mas desculpa, se faz campanha mal feita. Campanha bem feita, como qualquer coisa bem feita, como televisão bem feita, como novela bem feita, como filme bem feito, é caro. É muito caro. E o partido dizia, a gente não pode pagar isso tudo por dentro, não tem teto, porque o TSE estipula. Sempre tinha essa conversa. Então, no início, eu também não entendia. Por que a empresa não pode pagar tudo por dentro? Sim. É porque o partido não podia aceitar, não podia receber toda aquela doação, que às vezes era mais do que o dobro do que eles declaravam oficialmente, entendeu? Mas então essa conversa, se é que eu me entendi, e se eu não entendi, a senhora me corrija, essa conversa já se tinha primeiro com os agentes do próprio partido. Sim, a primeira conversa, esse primeiro acerto de valores e de como seria pago era sempre com alguém do partido, no meu caso, o Palocci. Inclusive quanto Sempre. ao fato do pagamento ser não contabilizado. Sim, quando me diziam, quanto vai ser? Tanto. Aí sempre tinha a pechincha, vai, não vai, caro, não caro. E depois que acertava-se o valor, dizia, agora desse valor tem que ser X, uma parte por fora e uma parte por dentro. E aí começava outra luta, outro embate, que era, vamos botar mais por dentro, não pode, tem que ser mais por fora. Enfim. Tá, mas isso a senhora teve essas conversações, por exemplo, com o senhor Antônio Palocci? Sim, sempre. Foi Inclusive sempre. relativo, por exemplo, a esses pagamentos em 2011? Não, os pagamentos de 2011 já não tive mais com ele, porque eu já tinha acertado em 2010. Depois que o Palocci acertava comigo o valor da campanha, e ele me dizia, então vai ser X por dentro, ok, isso aqui você acerta com o tesoureiro, faz contrato, papapá, e essa parte por fora, o partido vai pagar tanto, aí me dizia quem é que eu ia procurar do partido, quem é a pessoa dele que ia me pagar, e a Odebrecht vai colaborar. Isso desde 2006, quando ele falou a primeira vez que a Odebrecht vai colaborar com tanto. Vá lá e acerte com eles como é que você quer. A partir daí ele não... Ele já não... Só quando atrasava. Quando tinha algum problema, ou quando a coisa atrasava muito, que acontecia muito de atrasar. Aí eu procurava o Palocci para reclamar, porque tinha atrasado, porque sempre atrasava muito. Relativamente a esse pagamento no exterior, o recebimento lá no Shell Bill, isso era de conhecimento, por exemplo, do senhor Antônio Palocci? Eu não sei, doutor. Eu não posso lhe dizer que era do conhecimento dele, porque isso eu já acertava com a Odebrecht, já com o formato, para onde ia, como era a conta, eu já acertava na Odebrecht. Então eu não posso afirmar que ele sabia que ia para uma conta no exterior, ou que X era pago no Brasil em dinheiro, isso eu não sei. E os candidatos em geral, eles tinham conhecimento desses acertos financeiros? Sim, todos tinham. Posso lhe dizer
com segurança que todos eles sabiam dos valores exatos de quanto estavam nos pagando e como que era o pagamento. Quando a senhora aceitava esses pagamentos por fora, a senhora não tinha presente, por exemplo, um risco de estar recebendo alguma coisa ilícita, corrupção, lavagem? Veja bem, doutor, eu tinha consciência do risco que eu estava correndo, do risco, não só do risco físico meu, de estar lidando com tanto dinheiro e pagando gente, recebendo dinheiro e andando, como que eu estava sonegando imposto, que eu estava, né, não estava contabilizando aqueles valores, isso eu tinha certeza. E eu também não posso negar que eu imaginava que algum acordo eles tinham para que uma empresa pagasse tanto dinheiro por fora de uma campanha. Eu imaginava que eles tinham, sei lá, acordos. Eu vi a Odebrecht, por exemplo, tinha milhões, tem obras no governo. Então, eu sempre achei que tinha uma contrapartida ali, de que eles... Agora, exatamente que tipo de negócio eles tinham, e de onde é que vinha, e o que era isso, o que é que originava esse recurso, eu nunca tive ideia, nunca soube. Nunca soube. Eu imaginava que tinha alguma ilicitude entre eles, mas eu nunca soube de detalhe nenhum. Não tinha eles porque eles me contarem isso. E o senhor João Santana, qual que era o grau de conhecimento que ele tinha, por exemplo, dessas situações todas? A mesma coisa que eu. Ele sabe, a gente até conversava sobre isso, sobre o Raul Odebrecht está pagando campanha para o PT, todo ano pagava uma parte. E a gente até falava sobre isso. Eles têm tanto negócio. E eu imaginava que era... Eu imaginava assim, como é que esse dinheiro... Por que eles não vão dar de graça isso? Eu imaginava que era superfaturamento de obra, tinha uma obra não sei aonde, que eles botavam um valor a mais para daí esse valor reverter em colaboração e pagar a gente, ou outras coisas que eles pagavam, que eu não sei se pagavam, mas hoje sei, mas não sabia na época. Mas o João tinha o mesmo conhecimento que eu. A gente sabia que devia ter alguma negociata entre eles. Mas o que era, não. Essas conversas com o senhor Antônio Palocci, o senhor João Santana também tratou de assuntos financeiros? Não. No início, em 2006, que foi a campanha do presidente Lula, o João que iniciou a tratativa com o Palocci, de como é que ia ser. Foi quando o João disse que exigia receber tudo por dentro, tinha acabado de acontecer o mensalão, toda a Mendonça, aquela história toda, todo mundo já sabe, e a gente falou que não ia fazer. Eu lembro até que teve uma conversa do Paulo dizendo assim, não se preocupe, a gente vai dar um jeito. Ainda não tinha se falado em valores, porque o João nunca falava em valores. Do valor da campanha era eu que ia, que cobrava. Mas eu lembro que o João falou, tem que ser tudo por dentro, não venha com esse papo de por fora, pelo amor de Deus. E ele disse que ia fazer isso. Logo depois, um tempo depois, quando eu fui negociar efetivamente, sentamos para negociar valores e tal, ele veio me dizer que não podia. Aí o João reclamou com ele, falou, depois, em outro momento. Eu avisei para o João, cheguei, ele falou que tem que ter uma parte por fora. E ele disse assim, não se preocupe, nós temos uma maneira muito segura de te pagar isso. É um pessoal que é de extrema confiança, que colabora com a gente, tal, inclusive seus conterrâneos. A gente não conhecia ninguém da Odebrecht. E você vai estar totalmente seguro lá. Então, você vai receber lá, mas com total segurança. Isso ele disse para o João chegou me contando. E daí a gente, enfim, acabou aceitando fazer. Mas também, doutor, um adendo. Se a gente não aceitar fazer campanha no Brasil, recebendo por fora, a gente não faz a campanha. E não era a melhor alternativa não fazer? Talvez fosse. Hoje em dia eu penso isso, talvez fosse. Mas não teríamos feito nenhuma delas se não tivesse aceitado esse jogo. Nem nós, nem nenhum marqueteiro. Entendi. Das pessoas mencionadas aqui na denúncia, o Branislav Conti, que a senhora chegou a conhecer? Sim, conheci. Chegou a tratar desses assuntos financeiros com ele? Sim, tratei. A senhora pode ser mais clara, específico? Às vezes, depois que eu acertava tudo com o Palocci, como ele disse, às vezes tinha atrasos de valores, não só da parte do Odebrecht, mas atrasos da parte do PT, a parte por fora, é claro. Que o PT, a parte por dentro também atrasava, mas aí é outro problema, não vem ao caso. Então eu ia procurar o Palocci para conversar, e muitas vezes o Palocci ou não estava, ou não podia me receber, e ele mandava o Branislav me receber. E aí a gente conversava, eu falava, explicava o que estava passando, o que eu precisava, e ele se reportava ao Palocci e normalmente logo depois resolviam uma parte daquilo que estava... Inclusive relativo a pagamentos não contabilizados? Sim, exatamente. Eu estou falando de pagamentos não contabilizados. A parte contabilizada, eu nem falava com o Palocci, eu ia direto no Vacari, no Felipe, uma época que foi o tesoureiro da campanha de 2006, Vacari em 2010, enfim. Eu ia direto no partido. Mas inclusive pagamentos não contabilizados do grupo Odebrecht? Sim, eu também falava, eu conversava sobre isso com o Palocci quando a coisa atrasava, quando ficava muito distendido, como isso que eu falei, que passava de um ano para o outro e às vezes passava para outro. E com o Branislav Conti, que também tratou disso? Tratei. Várias vezes, no escritório do Palocci, em São Paulo.
Eu fui lá diversas vezes. O senhor Luiz Eduardo da Rocha Soares, que é do Grupo do Brecht, chegou a conhecer, não? Conheci na PF agora, né? O senhor Olívio Rodrigues Júnior? Áudio. Posso? Também conheci na PF, não conhecia. Perfeito. Eu vou interromper um minutinho para Tá. o tamanho do áudio e já retomamos aqui.